Coronel, qual a sua opinião sobre o atirador de precisão, né? Porque teve um governador recente, né? Que ele usava expressões vulgares. A ideia parecia boa, mas da forma como ele colocava na imprensa, só um tirinho na cabecinha. O primeiro que um chefe de Estado, um governador de um estado tão importante como o Rio de Janeiro, não pode se dar o luxo de usar de brincadeiras, ironias. Eu detesto isso. Detesto isso. São as figuras importantes usar esse tipo de impressão. Mas a ideia, a mim, parecia boa, porque no campo das ideias aqui, trocando uma ideia, parece que evitaria colaterais. Por exemplo, uma tropa vai avançar por dentro de uma comunidade. O operador, o atirador de precisão, tem uma visão privilegiada, está no ponto estratégico, e ele consegue neutralizar, ele consegue observar e neutralizar determinado criminoso que receberia a tropa. A tropa está avançando e não sabe o que vai encontrar, porque é isso que a gente vive hoje. Até o primeiro disparo, e normalmente quem recebe o primeiro disparo somos nós, é a polícia, ao contrário do que a mídia veicula, ao contrário, né? Porque na comunidade, teve um convidado, não me recordo quem, disse aqui que na comunidade tem o convivente, que é aquele cara que não gostaria de estar vivendo no meio daquilo ali, e o conivente, que é aquele cara que tem interesse naquilo ali. Acaba dizendo que a polícia chega atirando, e a gente que vive essa realidade sabe que não é isso que acontece. Na verdade, nós somos os primeiros a receber disparo. De que forma que o senhor vê a possibilidade de um atirador de precisão com retaguarda jurídica? Com tudo filmado e tal. Nós fizemos alguns projetos sobre isso também. E assim, tem duas possibilidades aí. Ou o próprio atirador, né, no terreno, usando miras mais sofisticadas que as que usam hoje, que, se não me engano, até hoje nós não temos ainda utilizado pelos nossos snipers, a mira térmica, né, que é fundamental, usam ainda esbarra em algumas complicações com as Forças Armadas, seria muito importante. A mira noturna já tem. Os fuzis, você poderia subir os calibres também, né, para usar o uso de fuzil antimaterial, dependendo da ameaça. Né? E jamais, né, aí é uma questão policial que não dá para ter brincadeira. O que seria um fuzil antimaterial? Fuzil antimaterial é um fuzil desenhado para atingir blindado ou grande concentração de tropa ou aeronave. Por quê? Quando você enfrenta, por exemplo, como eu vi quando comandei lá parte das UPPs do Complexo do Alemão, tinha uma parte ali que a gente chamava de Inferno Verde, que os camaradas vinham em grupo, né, com os fuzis, caminhando pela mata, e às vezes compunham também veículos, né, aí já em deslocamento, né, que chamam aqui no Rio de bonde, 4, 5 marginais dentro de um veículo desse. Então, o ideal para combater isso é um fuzil antimaterial, que você vai dar no motor do carro, e aí os demais componentes você muda para você vai, né, parar o carro, e aí para os outros você tem que ter sniper, mas com fuzil normal, né, antipessoal. E nunca dizer para o cara atirar na cabeça, porque é engraçado, né, entre aspas, você dizer isso, quando você não responde o processo. Né? Eu chego a pensar que isso é uma molecagem, uma forma leviana de você estimular o teu subordinado, porque no final das contas, né, o policial ele é subordinado ao governador, no final das contas. Então, se eu fosse o governador dizendo isso, não sou eu que vou responder o processo, é o cara que atirou. Se ele tem precisão suficiente para atirar, ele pode atirar na mão, pode atirar no braço, pode atirar na perna, pode atirar na arma do cara e fazer ela cair sem necessidade de atirar na cabeça. Então, para quem manda fazer isso, é porque depois não vai estar sentado diante de um tribunal para justificar por que escolheu exatamente a cabeça. A menos que seja assim, o criminoso está mirando em alguém. Aí você tem que neutralizar o cara com Casos certeza. Com refém, né? Via de regra, se não mudou, você tem que acertar o bulbo do cara, que fica aqui atrás na nuca, né? Porque aí o organismo desarma sem chance de reação. Ele apaga igual um marionete desmontando. E também a gente desenvolveu um projeto aí parecido, que a gente chama de viatura de combate urbano, de tiro de alta precisão, inspirado também em veículos militares. Você tem, desde a década de 90, tanques que, embora estejam andando, se o canhão está fixado em você, o tanque está andando e o disparo está ali em cima de você e está fazendo curva, mas o canhão está giro estabilizado.
controlado por computador. E o tiro vai exatamente em cima de onde ele quer. Para você que não está entendendo o que o Coronel está falando, deixa eu só explicar de uma forma mais popular. Hoje, tem aquele porta-celular, né, que o pessoal usa para correr, e o cara corre com o celular e a imagem estabilizada. E a imagem estabilizada. É basicamente isso. E aí você pode ter um veículo que tem o shot spotter, localiza a origem do tiro, né? Em vez de você ter um canhão, você vai ter um veículo blindado pequeno e um fuzil, um anteparo, não, uma torre com um fuzil, entre aspas, montado em cima, porque em vez de ser um canhão, vai ser um mecanismo de disparo com calibre 5,56 ou 7,62. E aí você, para ter essa garantia jurídica, a mesma coisa aplicada ao sniper. Você vai filmar aquilo e pode transmitir online para um centro de operações para ficar gravado ainda no interior do carro. E aí você é capaz de dar até o decisor que está remotamente, olha, pode atirar, sinal verde, pode atirar, não pode. Atira aqui no ombro esquerdo, no braço direito. A precisão de um tiro desse vai a mais de 95%. Mas e o custo disso? De onde esse equipamento e o custo? Esse equipamento tem israelense, tem americano, tem francês, tem alemão, porque os blindados que utilizam o tiro controlado por computador num canhão giro estabilizado, isso é adaptado para uma arma menor, como um fuzil. Então a gente compra isso aí pelo preço, poucos milhões de dólares. Estou falando aí o carro, mais esse tipo de computador. E ainda é interessante pelo seguinte, ele não expõe o sniper a levar um tiro. O policial não precisa ficar lá em cima operando. Isso é controlado por computador num joystick dentro do carro. O único problema é que na nossa favela chega um ponto em que o carro não progride mais pelas vielas. Aí vai precisar do sniper humano para avançar. Né? Mas isso tudo é factível. Aí você bota aí 1 milhão, um carro, 2 milhões, 3 milhões. De novo, você não vai chegar a 5 milhões de dólares. Você que acompanha, vi que você gosta de armas e acompanha, o que nós temos de drone que nós poderíamos usar? O drone está evoluindo, né? Você chama hoje, talvez a nossa geração ainda pegue dizer, minha geração, que estou bem mais velho que vocês, mas ainda assista um enxame de drones totalmente operacional. Então, o que pode acontecer logo, não é ficção, está em teste, né, pela DARPA e tal, e outros órgãos parecidos. Essa DARPA é a Agência de Defesa Americana de Pesquisa, né? É Defense Advanced Research Program Agency, Agência de Sistemas de Defesa Avançados norte-americanos. Ou seja, eu fixo aqui a tua imagem, Rafa, dou a tua biometria, programo vários drones, microdrones e drones maiores, e você é o alvo. Eles vão te caçar. Aí você escolhe o que você quer projetar. Pô, igual o filme, bicho. Se tinta, se explosivo, se munição, inclusive pode ter drone armado com pistola e disparar, entendeu? Pode ir do ideal da polícia. O que é o ideal da polícia? É não matar o cara, prender o cara. Então vamos supor que você bombardeie tinta no cara. Dá um susto. Dá um susto. Vamos supor que você acerte o cara com tinta verde. Você vai lá e pega o cara que está todo sujo de tinta verde. Como é que o cara vai fugir? Se for uma tinta que onde ele ande, vai colocando, isso também já tem, é mais fácil de você pegar o cara. Então, ou então, se você for um cara de determinado grau de hostilidade muito grande, joga um gás no cara, tipo spray, né, de pimenta e tal, para inutilizar o cara. Mas já existe essa tecnologia. Tudo isso é factível, tem nada ficção. O drone, o enxame de drones com biometria está estado da arte. Então está em teste, mas teste em vias de desenvolver. Porque aí, o que a tecnologia de aviação diz? Talvez você substitua logo os aviões tripulados com piloto por drone, por avião sem piloto. E talvez um enxame de drones acabe com esses caças altamente sofisticados. Eu acho que a primeira operação com enxame de drones aconteceu contra uma refinaria na Arábia Saudita, não sei se lembram há alguns anos. Os terroristas lançaram uma série de drones que atacaram lá uma refinaria e teve um grande prejuízo.